Olá, queridos, graça e paz a todos, Shalom Adonai. Mais uma vez, estamos aqui com um texto bíblico para compartilhar com vocês. No livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 30, né? A palavra diz o seguinte, olha o que diz, que eu aprendo muito com esse episódio que aconteceu, né? Com Jesus juntamente com os discípulos. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. É muito importante entendermos. Mas sentindo o vento forte, teve medo. É a história de sentir o prenúncio de um fracasso. O medo, na verdade, aponta para o fracasso. Quando sentimos medo, é uma questão de tempo. É para ter dúvidas e logo a dúvida dá lugar ao fracasso. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Ainda bem que ele tinha a quem clamar, ao Senhor, né, que estava ali. Mas aqui ele diz, continuando no versículo 30, né, é o que nós acabamos de ler, né, ele sentiu o vento forte, né, reparando na força do vento forte, teve medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Ele estava começando a afundar e começou a ver que precisava de ajuda, de um socorro, e logo gritou pelo Senhor. Não é? Sentindo o vento forte, teve medo. É sempre assim, nessa ordem. Né? É assim que acontece com todos nós. Assim que vem o vento, se não estivermos preparados, se não estivermos firmes, se não estivermos firmados na rocha que é Cristo, vamos ter medo também. Né? E vamos dar lugar ao medo e se houver medo, vamos também afundar, vamos sucumbir. E dessa forma é que as feras atacam, é dessa forma que sempre vai trazer malefícios, vai trazer para nossas vidas destruição. É sempre nessa ordem, né? Sempre nessa ordem. É dúvida, tá? Medo e fracasso. Dúvida, medo, fracasso. Começa pela dúvida. A pessoa já não consegue mais acreditar plenamente. Aí depois vem o medo. Depois do medo, começa logo o fracasso. Né? É interessante a gente notar que esse episódio quer falar muito mais do que a história em si está narrando. Em geral, a gente vê isso no mundo animal. Os animais, eles atacam quando eles pressentem que o ser humano está com medo. Na verdade, isso acontece. O homem, ele é superior ao animal, né? E tem o domínio, como diz lá em Gênesis, Deus deu domínio sobre todos os animais do campo, sobre todas as animárias, né? O homem era para dominar. Mas se demonstrar medo, o animal percebe pelo cheiro que exala. Né? Nós liberamos uma química, liberamos um odor quando estamos com medo. E os animais pressentem isso. Né? E o inimigo também das nossas almas sabe quando estamos com medo. Né? A gente revela o medo pela forma de olhar, pela forma de se portar, principalmente pela forma que falamos, comentamos. Né? Pode ser detectado medo em nós, suando, frio, transpirando. Né? Quando estamos com medo, e quando o homem está com medo, ele começa a suar, começa a transpirar, a liberar, né? Esse odor, exalando esse odor perceptível aos animais, especialmente a cobra, né? Que é uma tipologia de Satanás, a antiga serpente. Né? A gente sabe que nos circos, hoje em dia não se usa muito mais animais no circo, porque foi meio que proibido. Né? Mas quando tinha, a gente sabe que por depoimento, em circos, a
firmeza do domador, né, a firmeza subjuga o animal. O animal ele respeita quando o domador ele não tem medo, ele não exala esse odor, né? Então a firmeza dele, né? Então, quando o domador é firme, o animal não ataca, né? Mas se ele perceber a fragilidade, ele ataca. Conforme explica muitos domadores de circos que já deram um depoimento dizendo sobre isso, né? Mas só que não pode ter medo mesmo. Não adianta falar que não tem, mas na hora do vamos ver, que fomos provados, aí que vamos mostrar se o que estamos falando, que não temos medo, é real, porque o que vai denunciar que temos ou não medo é nosso corpo vai responder segundo o que estivermos sentindo no momento. Quando Deus fez o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, né? Que mais? Sobre o gado, sobre toda a terra, né? Que o homem seja dominante. Sobre o réptil que move sobre a terra. Então o homem foi feito para dominar. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre o réptil que se move sobre a terra, né? Essa é a ordem de Deus. Esse é o poder, o domínio que Deus deu para o ser humano. Deus criou o homem para dominar, não para ser dominado, não é? Pelo medo e pelas circunstâncias. Mas o medo é sinal seguro de ausência de fé. Lá nos Salmos 8, versículo 6, a palavra diz o seguinte: e fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, né? Tudo pusesse debaixo dos seus pés. Aqui é uma exaltação, aqui é uma forma de reconhecimento do salmista, né? Salmo 8, versículo 6. Os animais da terra, né, não temerás, Jó já dizia, versículo 22, capítulo 5, né? Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Jó sabia o que estava falando, né? Então, o que é medo? Medo, basicamente, é a ausência de fé. É uma insegurança. Sentimos medo quando estamos inseguros, né? Quando eu estou com medo, quando eu estou inseguro, né? É porque eu deixei de olhar para o que Deus pode fazer. Quando eu não tenho certeza, tenho dúvida se Deus é ou não comigo, eu parei de acreditar no amor de Deus por minha vida. E isso mostra que é um sério distúrbio, né? Que já vem me minando a fé, vem me roubando a percepção, a expectativa, a esperança e a perspectiva de dias melhores, segundo a fé que opera em nós, em Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é? Então, se eu tenho medo, estou insegura, porque eu deixei de olhar para o que Deus pode fazer e parto então olhar para o vento, para as circunstâncias, né? Para o que a situação pode fazer, para o que o momento pode proporcionar, para o que as novidades e as notícias que derretem o coração pode fazer de estardalhaço na minha vida, ou o que pode me manter acuado, paralisado, como muitas vezes o medo paralisa, o medo deixa a gente... Deus falava lá com Josué, depois de Moisés ser morto, Josué 1,9, diz: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não temas. Ele fala: Josué, não tenha medo, nem fique espantado, né? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele tinha dito: mas não há parte da sua boca o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Deus, ele quer nos aparelhar, nos regimentar, nos revestir das suas armaduras, do seu poder. Mas é necessário que nós tenhamos forças, realmente olhemos para ele e cremos, possamos crer no poder que em nós opera. Mateus 1,20, né, a palavra diz, né, e projetando ele isto, diz lá, Mateus 1,20, eis que
Em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José estava lá com uma insegurança, né? Quem não estaria? José, filho de Davi, né? Não temas. Aqui mais uma vez que Deus vem para encorajar. Olha o que ia levar José a fazer. Por causa do medo, do temor, ele já estava para fugir. Não temas receber a Maria, né? A tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É subjetivo. Deus aparece em sonho para ele, né? E José era um homem temente, ele creu. E se ele não acreditasse em sonho, ele ia continuar fugindo, né, gente? Mas o sonho foi tão real para José que foi capaz de gerar uma sensação de o convencer que ele não fugisse e recebesse Maria como sua esposa e engolisse aquela história de gravidez de boa. Não é? Então a gente vê que aqui em Mateus 1,20 diz, né, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor. Ele ia vazar. José ia cair fora, ele ia fugir de madrugada. Né? José, filho de Davi, não temas. Né? E também a gente vê esse episódio lá em Mateus, em Lucas, né? Em Lucas 1,13, também para Zacarias. Mas o anjo do Senhor disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Quantos de nós oramos e não acreditamos na resposta? E o anjo precisou aparecer para Zacarias. Não temas, porque a sua oração foi ouvida. Né? Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Né? Aí a gente vê Deus cuidando dos mínimos detalhes dos grandes servos de Deus. Né? Em Lucas, também 1,30, disse então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Fica tranquila. Deus aprove o Senhor, não é? A te agraciar. Salve, ó agraciada, achaste graça. Não tenha medo. Interessante essa colocação, né? Essa palavra não temas, como aparece não temas muito na Bíblia, né? Muitas vezes Deus encoraja os seus servos. Em Lucas 5,10 também diz, né? E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Simão estava com medo, por causa da pesca maravilhosa. Ele falou: meu Deus, eu sou um homem pecador, arreda-te de mim. Ele viu que ali se tratava de um milagre. Existem muitos versículos que falam não temas. Há alguns pregadores e teólogos que dizem que existe um não temas a cada dia, 365 vezes, até 366, que é o ano bissexto, que tem um dia a mais. Tem um não temas na Bíblia para que você não tenha medo. Porque o medo é ausência de fé. Já o medo já é identificação da insegurança. Temos medo, damos lugar à dúvida. E da lugar à dúvida vem o fracasso. Né? Lá em Lucas 8,50 também diz: Jesus, porém, ouvindo, respondeu, né, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Não tenha medo, creia que você vai ser salvo. Em Atos 18 também, versículo 9, o Senhor disse a Paulo, né, que era o Saulo: não temas, mas fale, não te cales. Não tenha medo, Paulo, fale não. Por que Deus falava isso? Porque ele sentia, Deus pressentiu, Deus tem conhecimento, ele sabe quando vamos titubear. Jesus sabia que Pedro, apesar daquela arrogância toda de estar perto, mestre, ninguém vai tocar em ti e tal, eu sabia que no fundo ele guardava uma covardiazinha na hora do vamos ver. Jesus falou: você vai negar 3 vezes antes que o galo cante. Ele conhece mais profundamente nossa estrutura do que nós mesmos. Né? Em Atos 27, 24, fala também, dizendo Paulo, olha só, Atos 27, 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas, né, apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Paulo estava sendo levado, né, como prisioneiro daquele navio, e veio uma grande tempestade, e Deus garantiu, né, a Paulo, que estava ali, que não ia morrer ninguém. É interessante que existem episódios na vida de Paulo que submete a uma situação que ele poderia
realmente sucumbir e ter medo, mas é uma palavra de Deus que vem para animá-lo. Não temas, não tenha medo. É isso, meus queridos. É sempre nessa ordem. É o que nós precisamos sempre entender, né? É nessa ordem que nós começamos a sucumbir. Vem dúvida, depois da dúvida, que temos dúvida de alguma coisa, ou dúvida do amor de Deus, ou dúvida se Deus é conosco ou não, ou dúvida se somos perdoados ou não. Qualquer tipo de dúvida já é um elemento crucial para que logo depois venha a consequência. Tendo dúvida, logo temos medo. Tendo medo, logo somos submetidos ao fracasso. Vamos sucumbir. Então a fé, né, é determinante, tá? Ou nós temos fé, coragem para ter vitória, ou então vamos continuar tendo dúvidas, seguida de medo e consequentemente fracassados. Então temos que ter fé, não é? Para termos coragem, né? Tem de bom ânimo, não tema, Josué. Tenha coragem, não tenha medo, não te espantes, não pasmes, mas confia, creia, eu sou contigo. Eu sou contigo por onde quer que andares. O Senhor quer que a gente tenha isso no coração. Mesmo que aonde estamos andando seja lugar que nós não queríamos andar. Mas por situação da vida que nos pressionou e nos empurrou para esse caminho, nós temos que ter certeza de que Deus, nosso Senhor, é conosco. E nós não podemos ter medo. Não é? Ter medo de forma alguma. Ter ânimo, não é? Ter ânimo, confiar, nos submetermos à palavra de Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Deus falou que é conosco, creia. Coragem, ter bom ânimo, tem de bom ânimo, né? E vitória, para que tenhamos colheita, né? Então, em geral, é isso que acontece. Vem a dúvida, logo vem o medo, depois o fracasso. Nós temos que deixar isso de lado e confiar em Deus para que tenhamos fé, coragem e vitória. Deus abençoe a todos. Fique na paz desse grande amor. Shalom Adonai. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Para que você, seja lá o que você está passando na sua vida, seja lá o que você está vivendo neste momento, confia, não temas, crede somente. Deus abençoe.